Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre radiação solar, fotoperíodo e balanço de energia no contexto da engenharia florestal. O primeiro ponto é, a radiação solar ela é a maior fonte de energia para a Terra, sendo o principal elemento meteorológico. Então a gente estuda os elementos meteorológicos e a radiação pode ser tanto um elemento como um fator meteorológico, certo? Então a radiação está afetando processos físicos, como o aquecimento e a evaporação da água, processos biofísicos, por exemplo, a transpiração, porque a transpiração nada mais é do que a evaporação da água no estômago da planta, mas tem a planta atuando nesse controle de perda de água, e os fatores biológicos relacionados à fotossíntese em função da quantidade de energia disponível nesse ambiente, certo? Para a gente começar a entender a radiação solar, primeiro ponto, a gente tem que estar observando essa relação entre Terra e Sol. Então a gente tem aqui a lei do inverso do quadrado da distância, em que a energia recebida em uma superfície é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a fonte emissora, o Sol aqui no caso, em relação à Terra. De forma bem resumida, o que essa lei está falando para nós? Que quanto mais próximo ao ponto de emissão, maior é a quantidade de energia que a gente está recebendo. Então, quanto mais próximo do Sol, mais energia a Terra está recebendo. Quanto mais distante, menos energia ela está recebendo. E a gente tem alguns pontos aqui ao longo do movimento de translação. Então, eu tenho aqui o afélio, em 4 de julho, que é o momento que a Terra está mais distante do Sol, com essa distância aqui. E aqui o ponto do periélio, em que a Terra está mais próxima do Sol. Então aqui a Terra recebe mais 3% de energia e aqui recebe menos 3% de energia. Entre esses dois pontos, dado essa lei aqui, quanto mais distante do ponto de emissão, menor energia a superfície está recebendo. Então a gente tem essa diferença aqui em torno de 3% para mais e 3% para menos ao longo do ano que a Terra está recebendo. E aí, para estudar a radiação solar, a gente usa a irradiância solar. O que é a irradiância solar? É a densidade de fluxo radioativo, definido como a quantidade de radiação solar recebida por uma superfície de área unitária na unidade de tempo. Então, a quantidade de energia que está chegando numa superfície em função do tempo. Então, energia por área e tempo. E aqui a gente tem algumas unidades utilizadas para quantificar a radiação solar. Eu tenho watts por metro quadrado, joule por metro quadrado por segundo, energia por área por tempo. Eu tenho caloria por centímetro quadrado por minuto, certo? Então, essa aqui é uma forma da gente quantificar a energia que uma superfície está recebendo ao longo do tempo. Então, na distância média Terra-Sol, que é essa aqui, 1,496 vezes 10 elevado a 8 km, uma superfície perpendicular aos raios solares, então, se eu estivesse nessa borda aqui, por exemplo, essa superfície estaria recebendo, em média, 1.367 joules por metro quadrado por segundo, que equivale a watts por metro quadrado. E essa é a denominada constante solar, que é a quantidade média que chega de energia no topo da atmosfera, sem as interferências da atmosfera que a gente viu na última aula. Então, isso está chegando lá no topo da atmosfera. E a gente trabalha com essa equaçãozinha para fazer a correção da minha constante solar, que é esse valor, em função da distância Terra-Sol. Então, eu tenho a distância média dividido pela distância da Terra naquele determinado dia, elevado ao quadrado. Nossa lei do inverso do quadrado da distância. Então, quanto está mais próximo, esse J0 ele se torna um J', aumentando em torno de 3% quando a Terra está mais próxima do Sol e reduzindo 3% quando a Terra está mais longe do Sol. Certo? Isso é a base para a gente entender a quantidade de energia que a Terra está recebendo. Bom, nesse processo, a gente precisa fazer essa correção aqui do nosso J0, nossa constante solar, em função dessa distância Terra-Sol. E aí a gente pode ou medir aqui, para cada dia, qual é a distância Terra-Sol, ou usar essa equação aqui, que descreve a distância Terra-Sol a partir dessa translação que a Terra faz em torno do Sol. Então, a minha
função direta aqui da lei do inverso quadrado da distância, essa relação aqui da distância média pela distância do dia é dada por essa equação aqui em função do número do dia do ano. Então, em função do número do dia do ano, eu calculo qual que é a posição da Terra e qual que é essa relação aqui de correção da constante solar. Bom, o que é o NDA? Número do dia do ano. 1º de janeiro é o número do dia 1. 2 de janeiro, 2. 3 de janeiro, dia 3. 1º de fevereiro é o dia 32 do ano. E 31 de dezembro, 365. Então, nada mais é do que ir somando os dias do ano e, a partir disso, ter o NDA, o número do dia do ano, que vai de 1 a 365, certo? Inserindo isso nessa equação, eu consigo calcular essa distância Terra-Sol que a gente vai estar explorando na sequência. Bom, feito esse ajuste de quantidade de energia que a Terra recebe ao longo do ano, dada essa distância Terra-Sol, associada à lei do quadrado inverso da distância, a gente estudou na última aula que existem dois comprimentos de onda. A onda curta, que vem do Sol, e a onda longa, que a Terra está emitindo. Então, eu tenho comprimento de onda associado a essa distância dos picos de emissão de energia. Onda curta, maior frequência de altos picos de energia, maior intensidade. Enquanto que a onda longa, maior distância, menor intensidade. E a gente dividiu a onda curta em radiação ultravioleta, que vai lá de 1 a 399 nanômetros, absorvido lá pelo ozônio na atmosfera, certo? Responsável por causar câncer de pele, então a gente tem que tomar cuidado com esse comprimento de onda. A gente tem radiação visível, que vai de 400 a 700 nanômetros, que tem menor efeito da atmosfera. Lembra lá que a atmosfera não absorve ou não reflete esse tipo de comprimento de onda, e é o que a planta usa para fazer fotossíntese. E se a gente pegar aqui de 400 a 700, dependendo do tipo da clorofila ou do carotenoide, a planta vai estar absorvendo comprimentos de onda em algumas faixas. Então, mais nessa faixa aqui entre 400 e 500, e mais nessa faixa aqui em torno de 650. Bom, e aí vem uma resposta do porquê que as plantas são verdes, por que a folha é verde. Porque ela está absorvendo aqui o roxo, o azul, está absorvendo um pouquinho aqui do amarelo e do vermelho. E ela está refletindo basicamente o verde. Então, a gente enxerga verde porque ela está refletindo a cor verde, enquanto que as outras ela absorve no processo de fotossíntese. E a gente tem um outro comprimento de onda curto, que é um pouquinho maior, que é de 700 a 3.000 nanômetros, que ele é refletido pelas plantas, porque as plantas não absorvem esse comprimento de onda acima dos 700, ela não utiliza. Então, essa energia chegando na planta e a planta absorvendo isso, ela não usa no processo de fotossíntese, mas ela vai usar para aquecer a planta. Então, ela acaba refletindo isso para não aumentar a temperatura da folha. Então, a gente tem aqui na superfície da Terra, chegando 9% do comprimento de onda curto de ultravioleta, 40% do visível e 51% do infravermelho próximo, certo? Quando a gente faz o acumulado desse infravermelho próximo, da quantidade de visível e do ultravioleta, a gente tem essas proporções. Sendo que de 400 a 700 é a maior intensidade que a gente tem, principalmente pelo fato da atmosfera não estar absorvendo ou refletindo esse tipo de radiação solar. Bom, a gente tem um outro comprimento de onda, onda longa, que a gente define como radiação infravermelho distante, então maior que os 3.000 nanômetros emitido para o Sol. A gente vai lá para 10.000, 20.000 nanômetros. Então a Terra emite mais comprimento de onda aqui, nos 10.000 nanômetros. Essa energia, esse comprimento de onda, ele é absorvido e refletido pelos gases de efeito estufa e pela água na atmosfera, e é emitido por corpos terrestres. Então, a gente está emitindo radiação, uma árvore está emitindo radiação, a Terra está emitindo radiação de onda longa. E é esse comprimento de onda que os gases de efeito estufa retêm e aumenta a temperatura da Terra, certo? Bom, a partir desses dois itens de onda curta e onda longa, a gente vai definir aqui nosso balanço de radiação. Então, eu tenho um componente aqui de onda curta em que
A gente tem a radiação Q0, que é a radiação que chega lá no topo da atmosfera e determina o potencial de energia incidente em uma região em função da latitude, lembra dos elementos climáticos, dos fatores climáticos? A latitude é um fator climático, influenciando as condições de clima em função da latitude. E o dia do ano. Então, a partir dessas informações, a gente consegue definir aqui, através de equações astronômicas, qual que é o potencial de energia disponível numa região. Depois eu tenho a QG, que é a irradiância. Então, lembra lá, irradiância, energia por área e tempo, que realmente chega aqui na superfície onde a gente está inserido. E ela é composta pela radiação solar direta, que veio diretamente, não teve desvio da sua trajetória e é responsável por projetar sombra. Então, quando a gente sai no Sol e projeta uma sombra, é porque a gente não tem mais radiação direta onde a gente está observando a sombra. Já a difusa, ela sofreu um processo de espelhamento e difusão. Então, a gente está num ambiente em que tem onda curta, mas a gente não consegue enxergar sombra, radiação e radiação solar difusa, certo? E aí depende de quais são as condições da atmosfera para definir o total que chega aqui na superfície que vai ser usado nos processos que ocorrem aqui. E a gente tem um outro componente que é a RQG, que nada mais é do que o albedo ou a reflexão da superfície. Então, quando a irradiância solar que chegou aqui na superfície, radiação solar global, chegou aqui na superfície, dependendo da composição dessa superfície, ela vai ser refletida. E essa reflexão a gente chama ela de albedo. Então, dependendo da planta, dependendo do sistema que a gente tem, da coloração da superfície, a gente tem diferentes níveis de reflexão. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, uma areia seca, reflete de 35% a 45% dessa energia que chega. Agora, quando eu pego uma floresta, ela reflete de 10% a 15%. Então, a composição da floresta faz com que ela absorva mais energia, dados os diferentes estratos, diferentes colorações das plantas. Então, ela é mais eficiente nessa absorção. Enquanto que um solo ou uma superfície aqui de areia está refletindo mais, dadas as características da superfície. Bom, então isso do lado de onda curta. Do outro lado, a gente tem a onda longa, que todo corpo terrestre está emitindo essa onda longa. Todo corpo acima de 0 graus absolutos de temperatura está emitindo onda longa. Então, a gente tem duas composições aqui. A gente tem a superfície emitindo essa onda longa da superfície para a atmosfera, certo? A gente chama aqui de emissividade da superfície. E a gente tem aqui que é a energia radiante emitida pela atmosfera para a superfície, a nossa contra-radiação. Então, a superfície aqui aqueceu durante o dia, armazenou calor, ela começou a perder onda longa para a atmosfera, os gases de efeito estufa interceptam essa radiação de onda longa e mantém ela aqui nesse sistema, mantendo a Terra aquecida, certo? Então, a gente tem esses diferentes níveis. Onda curta com uma alta intensidade de energia e onda longa com uma baixa intensidade de energia, influenciando as condições no ambiente. E aí a gente faz um balanço de radiação, que é fazer o somatório do que está entrando e saindo de onda curta ou que está entrando e saindo de onda longa, dado aqui essas condições que a gente tem da atmosfera e da superfície do terreno. E esse balanço de radiação vai definir a quantidade de radiação que fica retida na superfície da Terra e é usado nos processos que ocorrem aqui na superfície. Então, de forma geral, o que a gente tem? De 100% dessa radiação que chega lá no topo da atmosfera, a gente vai aprender a calcular, nosso Q0, eu tenho 51% que chega aqui na superfície, eu tenho 16% absorvido aqui na própria atmosfera, tanto por gases como pelas nuvens, mais 3% aqui pelas nuvens. Eu tenho 6% que o próprio ar manda de volta para a atmosfera, mais 20% que volta via reflexão das nuvens,
e mais 4 via reflexão da superfície, certo? Então, a partir dessa composição, eu defino qual vai ser meu balanço. Então, veja que desse total, eu tenho 51% chegando aqui na superfície. Por outro lado, da onda longa, a gente tem um pouquinho, uma mudança aqui na dinâmica. Eu tenho a superfície perdendo energia, então 21% do que ela armazenou, ela manda de volta para a atmosfera na forma de onda longa, sendo que 15% gás de efeito estufa absorve e 6% é perdido para a atmosfera. Eu tenho aqui, desse total, 38% tendo os gases de efeito estufa emitindo essa energia para a atmosfera, mais 26% pela emissão das nuvens. Eu tenho dois itens aqui do nosso balanço de energia que a gente vai ver na sequência, que é o calor sensível e o calor latente, armazenando 15% de energia. E o que é esse calor sensível e calor latente? Calor sensível nada mais é do que o próprio aquecimento do ar, aumento de temperatura. E o calor latente, a evaporação de água do sistema, certo? Ambos estão consumindo energia desse sistema. Tá? Então, a partir disso, a gente definiu aqui o balanço de radiação, que é mais é do que o somatório do que eu tenho de entradas de onda longa e saída de onda longa, com o que eu tenho de entrada e saída de onda. Desculpa, a gente tem onda curta, então as entradas e saídas de onda curta, com as entradas e saídas de onda longa, certo? A partir desse balanço de radiação, eu vou ter um saldo de radiação, que é o total de energia disponível nesse ambiente para os processos associados ao balanço de energia. Tá? Dentro desse conceito, a gente viu que a latitude é um fator importante para definir a quantidade de energia. Então, a gente viu que lá no topo da atmosfera eu tenho um total de energia chegando em função do local que eu estou e da época do ano, dando um potencial de energia. Mas quando a gente faz uma análise em função da localização geográfica, a gente tem uma mudança desse potencial. Então a gente tem aqui a inclinação dos raios solares definindo essa intensidade de energia que o local determinado está recebendo. Então essa inclinação ela é definida pelo ângulo zenital. O que é esse ângulo zenital? Eu pego lá do centro da Terra e traço uma linha lá do centro da Terra até o ponto de interesse e vou para o espaço. Essa linha a gente chama de zênite. Então, saiu lá do centro da Terra, em direção ao ponto de interesse, a superfície onde eu estou, até o espaço, certo? A partir dessa linha do zênite, eu vou ter os raios solares chegando aqui nessa superfície. A partir da inclinação desses raios, eu defino aqui o ângulo zenital de uma determinada região. A gente tem dois exemplos. Um em que o ângulo solar está nessa condição aqui, formando esse ângulo, e aqui numa outra posição que o Sol está mais inclinado no ambiente e os raios solares estão chegando aqui na superfície com esse ângulo zenital maior. Isso vai influenciar a quantidade de energia que o ambiente está recebendo, certo? A gente tem 3 exemplos em que a gente tem diferentes ângulos zenital, que nada mais é do que o ângulo formado entre o zênite e os raios solares, função do quê? Da latitude, da época do ano e da hora do dia, certo? Então, olha o que acontece aqui. Nesse ambiente, os raios solares estão chegando perpendiculares à superfície daqui. Então, se eu fizer o ângulo zenital em relação aqui a essa linha vermelha, que é o nosso zênite, pode ver que o ângulo zenital é igual a zero. Certo? Então tem a condição do ângulo zenital igual a zero. Nessa outra condição, mesma linha do zênite aqui para a superfície, eu tenho um ângulo solar chegando nessa inclinação, indicando um ângulo zenital de 45. E lá no polo norte e no polo sul, eu tenho um ângulo zenital aqui formado entre o zênite e os raios solares de 60. O que acontece? Esse raio solar, ou essa quantidade de energia que esse ambiente e esse estão recebendo, é igual. Então, o Sol está emitindo a mesma quantidade de energia para esses pontos. O que difere de um ponto para outro? É a área
em que esse raio solar ou essa quantidade de energia está sendo distribuída em função do ângulo zenital. Então eu tenho os três ambientes aqui recebendo a mesma intensidade de energia, só que aqui, relativamente, se eu tirar o cosseno de zero, eu vou ter o valor 1. Então eu estou recebendo aqui, nessa minha uma unidade de terra, estou recebendo uma unidade de energia, certo? Nesse outro caso aqui, cosseno de 45, 0,7, eu vou ter essa mesma unidade de energia sendo distribuída em 1,4 unidades de terra. Então, se eu pegar a mesma quantidade de energia que esses dois pontos estão recebendo e distribuir aqui em uma unidade de solo para 1,4, a mesma intensidade, lembra da irradiância, eu tenho energia por área e tempo. Então, eu tenho a mesma energia entre esses dois pontos aqui, só que aqui eu tenho uma unidade de terra e aqui eu tenho 1,4. Então, quando eu divido 1 por 1, eu tenho uma quantidade de energia sendo distribuída aqui. Aqui eu vou ter 1 para dividir para 1,4. Então, eu já tenho uma redução aqui da quantidade de energia que cada unidade de solo está recebendo, certo? Da mesma forma aqui, eu tenho a mesma uma unidade de energia, só que está sendo distribuída em duas unidades. Então, essa condição aqui está recebendo 50% de energia para cada metro quadrado de solo do que essa primeira condição e essa aqui em torno de 70%, certo? 50%. Então, eu tenho recebendo 100% de energia, 70% e 50% em relação à primeira unidade. Então, quanto mais distante da linha do Equador, maior pode ser esse ângulo de inclinação e maior vai ser a variação de energia que esse ambiente está recebendo em relação a um ambiente que tem um ângulo zenital próximo a zero, certo? E a gente incorpora isso nos cálculos para quantificar o potencial de energia que cada região está recebendo. E aqui traz, de forma bem simples, a equação que a análise que a gente estava fazendo anteriormente. Então, eu tenho uma quantidade de energia, definida aqui como AN, sendo distribuída por uma superfície AZ. Então, eu tenho a minha intensidade, que é energia por área vezes tempo. Então, a intensidade, energia S, vai ser igual para os diferentes ambientes. A área é que vai mudar aqui, alterando a condição. E aqui ele faz um ajuste da equação, mostrando para nós que a intensidade que eu estou recebendo aqui, definida como S, o que essa superfície vai receber de intensidade é em função do S total pelo cosseno desse ângulo entre o zênite e os raios solares. E aí um ponto importante que a gente viu lá na primeira aula é a escala temporal, porque esse movimento de translação da Terra acaba alterando essa relação entre o zênite e o ângulo solar, certo? Então, vai alterando a quantidade de energia que cada ponto da Terra está recebendo, definindo as estações do ano em função da quantidade de energia que cada área recebe. Bom, então a partir disso, desse cálculo do ângulo zenital, eu consigo definir a distribuição da radiação solar na superfície da Terra. Então, essa inclinação definida pelo ângulo zenital, eu posso incorporar ela nessa equação e definir aqui qual que é o ângulo de incidência desses raios solares. E ele é função do quê? Da latitude, da época do ano e da hora do dia. Bom, e aí como é que a gente obtém esse ângulo zenital? Ele é a relação entre o zênite e os raios solares e ele depende da latitude, então a posição da Terra em que eu estou inserido, da época do ano, dado o movimento de translação, então vai afetar a posição do Sol, e da hora do dia, para incorporar na nossa equação de senos e cossenos para definir aqui o ângulo zenital, certo? Então, o primeiro ponto, a época do ano, o que ela influencia? Então, tem aqui a latitude, certo? Então, a gente tem a latitude aqui, linha do Equador zero, vou até menos 90, até mais 90 no hemisfério norte, menos 90 no hemisfério sul, e isso é importante, porque dependendo da época do ano, a gente tem uma região recebendo mais ou menos energia, então a gente precisa considerar esse sinal positivo e negativo
para fazer os cálculos em função da latitude local. Então, por exemplo, Goiânia está aqui em torno de menos 16,5 graus de latitude, certo? Bom, esse é o primeiro ponto, a nossa latitude. O segundo ponto é a declinação solar, que está ligada aqui com a época do ano. O que é a declinação solar? A gente viu lá na primeira aula que a gente tem um movimento de translação em que a Terra está fazendo esse movimento em torno do Sol e dado ao eixo de inclinação terrestre de 23,45 graus, dependendo da época do ano e essa manutenção da inclinação do eixo da Terra, o Sol vai estar incidindo com maior incidência no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Então, o que acontece aparentemente com o Sol? Então, quando a gente pegar aqui, por exemplo, 22/6, no nosso inverno, o Sol está incidindo com uma inclinação aqui muito próxima da latitude, mais 23 graus 27 minutos. Então, ele está incidindo mais energia aqui no hemisfério norte. Passou 22/6, ele vem vindo aqui em direção a 23/9, e ele vai descendo gradativamente até que chegar em 23/9 e incidir mais na linha do Equador. E ele continua esse movimento gradual dia após dia, até chegar aqui em 22/12 e incidir mais aqui no hemisfério sul, e depois ele retorna para 21/13, incidir mais aqui na linha do Equador, e retorna aqui para o 22/6. Então, para cada dia, o Sol está incidindo uma latitude diferente, definida aqui como a declinação solar. A gente precisa incorporar isso no cálculo. Como que eu defino isso? A partir dessa equação aqui, informando o número do dia do ano, eu consigo definir qual que é a posição do Sol e qual que é a posição que ele está incidindo mais. Então, veja, a latitude associada à declinação vai definir qual que é o ângulo zenital de incidência de radiação solar para o ponto e para o dia de interesse, certo? Um terceiro item que entra nessa conta é o horário do dia. Então, dependendo da hora do dia, o Sol está mais a pino ou com maior inclinação no ambiente. Então, por exemplo, 6 da manhã, eu tenho o ângulo de inclinação solar aqui, ele está em 90 graus. Então, ele quase não incide energia sobre a superfície. Conforme vai passando as horas, ele vai ficando mais, incidindo de forma mais direta aqui na superfície. Se a gente comparar, por exemplo, eu sair no sol às 7 da manhã e sair ao meio-dia, provavelmente eu vou me queimar mais rápido aqui ao meio-dia do que às 7. Porque essa energia que o sol está emitindo às 7 ao meio-dia é igual. Mas nesse momento, a energia dele está sendo distribuída em uma área superficial aqui muito maior, do que quando ele está incidindo nessa posição, tirando mais energia por área. E eu incorporo isso no cálculo. Então a gente tem essa composição para chegar no ângulo zenital, certo? Então eu tenho meus zênites com os raios solares. Essa inclinação vai depender do local que eu estou, da posição da inclinação solar ao longo do ano e da hora do dia, certo? Então esse ângulo vai ser resultado de 3 fatores que vão ser incorporados aqui nessa equação, certo? A gente vai estar utilizando na sequência. Definido o ângulo zenital, eu vou lá fazer uma correção. Lembra o nosso J0, a nossa constante solar que chega lá no topo da atmosfera? O que eu estou fazendo? Estou pegando o meu valor de referência, corrigindo pela distância Terra-Sol, pela lei do inverso quadrado distância, e incorporando aqui o ângulo de incidência na superfície, para ter o meu valor de referência corrigido por esses 2 fatores, certo? Bom, a partir disso, eu tenho o meu valor de referência no topo da atmosfera, a correção da distância e a correção do ZH. Lembra que o ZH depende do ângulo horário? Então, para cada momento do dia, está chegando uma quantidade de energia diferente aqui na superfície, porque o ângulo zenital vai mudando ao longo do dia. Então, o que a gente faz? Para mim saber o potencial de energia que está chegando do topo da atmosfera para o ponto de interesse, eu preciso integrar ao longo do dia, quando chega às 7, às
7h01, 7h02, meio-dia, meio-dia e meio, 1 até o final do dia. Então eu tenho que fazer o quê? A partir dessa equação aqui, ele dá para nós nosso valor de referência corrigido aqui para megajoule por metro quadrado por dia. Eu tenho distância Terra-Sol, que a gente calcula em função do número de dia do ano, e eu tenho a relação aqui do HN, o ângulo horário, latitude e declinação solar, definindo esse HN definindo qual que é a duração do dia, certo? Eu tenho a latitude e a declinação solar entrando na equação para definir o ângulo zenital e o potencial de energia que uma região está recebendo, certo? Na sequência, a gente vai ter um exemplo de cálculo para um determinado momento ao longo do dia, certo? E aqui um exemplo mostrando para nós a quantidade potencial de energia que chega no topo da atmosfera para diferentes locais. Vamos pegar aqui Goiânia, essa linha aqui. Pode ver que 1º de janeiro chega a 41 megajoule por metro quadrado por dia lá no topo da atmosfera. Reduz aqui no inverno, depois aumenta, dado principalmente a declinação solar que vai mudando ao longo do ano. E associado a isso, um outro fator importante, muito utilizado pelas plantas em resposta a diferentes condições, é o fotoperíodo. O que é o fotoperíodo? É o comprimento do dia entre o nascer e o pôr do sol. Então aqui a gente tem um exemplo de pôr do sol ocorrendo, a gente vê essa bordinha do sol aqui, eu posso considerar ainda que o sol está ou nascendo ou se pondo, dependendo do momento do dia. Então, quando eu vejo o sol no horizonte, ele está nascendo. E a partir daí eu contabilizo quantas horas eu tenho até novamente ocorrer uma imagem que nem essa, que é o pôr do sol. E eu consigo calcular aqui em função da latitude, da declinação solar, meu ângulo horário, e a partir dessa relação eu consigo calcular quantas horas de fotoperíodo a gente tem ao longo do dia, certo? A gente também vai calcular isso. E tem muitas plantas que respondem ao fotoperíodo. Então, plantas que precisam de um fotoperíodo longo ou um fotoperíodo curto para iniciar o florescimento. E o que é esse fotoperíodo? O que ele muda ao longo do ano? Então, dado o movimento de translação, a gente tem a Terra aqui dividida em diferentes números de graus. Eu tenho aqui uma face da Terra que pode ser iluminada em maior quantidade ou em menor quantidade. Então, por exemplo, desse ponto aqui, se pegar aqui na linha do Equador, desse ponto até esse ponto, a gente está enxergando aqui são 12 horas do movimento da Terra. Então, se eu marcar aqui e a Terra continuar o movimento de translação, vai gastar 12 horas para chegar nesse ponto aqui. E as outras 12 horas estão na face atrás dela, mostrando que a gente tem 24 horas para completar um dia. O que acontece? Nesse momento aqui, a gente está no verão. Então, veja que se eu tiver essa condição aqui, esse ponto, somando 6 horas de luz mais 6 horas do outro lado, eu tenho 12 horas de fotoperíodo de dia e 12 horas de noite. Que é o que essa imagem está mostrando para a gente aqui. Eu tenho aqui 12 horas, se eu estiver nesse ponto aqui eu também tenho 12 horas. É o que eu estou enxergando. 6 de noite mais 6 de noite do outro lado, eu tenho 12 horas e 12 de dia. Nesse momento aqui, o Sol está posicionado aqui na latitude 23 sul. Então, o que acontece? Dada a característica da Terra, a gente vai ver uma iluminação maior do que esse ponto aqui que fecharia as 12 horas. Então, nesse momento, se eu trazer para essa imagem com os raios solares chegando nessa posição, na linha do Equador eu vou ter 12 horas de dia e 12 horas de noite. Agora, aqui nessa linha aqui, na latitude 30 norte, o que vai acontecer? Eu tenho uma noite mais longa do que eu tenho de dia, porque essa fração aqui não está recebendo a luz solar. Enquanto que no hemisfério sul é o oposto, eu tenho mais de 12 horas de luz e menos de 12 horas de noite, certo? Isso acaba influenciando. Então, nesse momento aqui, em 22 de dezembro, se eu pegar o polo sul, você pode ver que todo ele
nessa fração aqui, ou nessa fração aqui embaixo, eu tenho 24 horas de luz, 24 horas de noite, certo? Dada a inclinação do Sol que está incidindo a esse ponto. Isso não significa que vai ser uma região mais quente, porque mesmo tendo 24 horas de luz, olha a inclinação dos raios solares. Se eu pegar o ângulo zenital aqui, ele é bastante baixo, então essa energia que chega é distribuída numa área muito grande, tendo uma intensidade bastante baixa de energia nesse ponto, certo? Aqui um exemplo, para os mesmos locais, qual é a duração do fotoperíodo ao longo do ano. Então, linha do Equador, 12 durante todo o ano. Se eu pegar aqui Goiânia, eu tenho 13 horas aqui 1º de janeiro, reduz para 11 e depois aumenta de novo. Se eu pegar, por exemplo, uma latitude de menos 35 lá em Buenos Aires, eu tenho mais de 14 horas no verão e menos de 10 no inverno de fotoperíodo, certo? Assim, tanto o cálculo de Q0 lá no topo da atmosfera como o fotoperíodo são condições potenciais de energia e da duração do dia. E aí, quando a gente incorpora a atmosfera, lembra que a gente viu na última aula que a atmosfera é o filtro dessa radiação solar, eu vou ter uma composição de quantidade de energia chegando na superfície que pode mudar em função da quantidade de nuvens, em função da composição dessa atmosfera, certo? Então, aqui na superfície, a gente trabalha com uma irradiância solar global, que é o que realmente chega aqui na superfície e é utilizado nos diferentes processos, certo? E aí a gente usa um item que é a transmitância global, que é a irradiância solar global, é a razão entre o que chega aqui na superfície com o que chega no topo da atmosfera. E aí ela depende muito da nebulosidade desse local. Então, por exemplo, uma atmosfera limpa, de 70% a 80% do que chega lá no topo da atmosfera, nosso Q0, vai chegar aqui na superfície. Já num dia nublado, eu tenho de 20% a 30% da energia total que sai lá do topo da atmosfera e chega aqui na superfície. E ela também muda aqui em função da inclinação dos raios solares. Então ela é menor ao nascer do Sol, e no pôr do Sol, dada a inclinação dos raios solares, e a atmosfera acaba sendo maior, a faixa que a radiação vai ter que ultrapassar é bem maior, e sendo maior ao meio-dia. Então, como o raio solar está mais perpendicular à posição que a gente está avaliando, essa transmitância é maior também nesse momento, certo? Então, a partir dessas informações, eu consigo definir qual que é a transmitância global e entender do potencial de energia que eu tenho no topo da atmosfera, quanto realmente está chegando aqui na superfície, certo? E aí, a partir dessas relações e desse equipamento aqui, o heliógrafo, a gente consegue calcular qual que é a energia que chega aqui na superfície, certo? Então, do que chega na superfície, eu posso adotar aqui como uma média 50% do que chega no topo da atmosfera, ou eu posso estimar aqui pela relação entre fotoperíodo, que é o máximo de horas da duração do dia, e do fotoperíodo e da insolação, que é o que esse equipamento mede. O que ele mede? Ele vai medir ao longo do dia quantas horas eu tive de brilho solar pleno, certo? Eu não tive presença de nuvens a partir desse equipamento que a gente vai estar observando na estação meteorológica, certo? Então, eu tenho um mínimo de radiação chegando aqui na superfície, quando eu tenho todo dia nublado em relação ao máximo, então chega um mínimo, ou o máximo de energia que chega quando não tive nenhuma hora do dia com a presença de nebulosidade e eu vou ter uma condição máxima de energia. E a partir dessa equação, em função de dois parâmetros que a gente calibra em função aqui do local, então o Azinho pode ser em função da latitude, enquanto que o B é definido para cada um dos locais. Então a gente mede QG, mede insolação e consegue ajustar essa equação aqui. E a partir do que chega no topo da atmosfera, eu defino a quantidade de energia que chega na superfície. E essa energia que chega na superfície vai ser utilizada para transpiração, para evaporação, parte vai ser refletida de volta para o espaço,
Parte vai ser utilizada pelas plantas para aquecer o ambiente e eu consigo analisar como essa energia está sendo utilizada, certo? Bom, na sequência, a gente vai fazer um cálculo aqui de Q0 e de fotoperíodo, seguindo o cálculo da QG para um determinado dia. A partir dessa composição da radiação solar, calculando aqui o que sobrou, chegou na superfície, o que foi perdido, ou através de medidas, eu posso quantificar qual que é o balanço de radiação. A partir desse balanço de entradas e saídas, eu vou ter o saldo de radiação. Essa é a energia que sobra aqui no sistema. Essa energia que fica no sistema, ela é utilizada basicamente em 4 processos. Aquecimento do ar das plantas, aquecimento do solo, evapotranspiração ou calor latente e fotossíntese, os processos de síntese biológicas. Então, a partir dessa energia que sobrou no sistema, as plantas vão estar utilizando toda a energia que sobrou, nosso saldo de radiação, ele é particionado nesses 4 componentes aqui do balanço de energia. Então, eu tenho aquecimento do ar, calor latente ou evapotranspiração, aquecimento do solo e fotossíntese, que vai representar menos de 3% de toda essa energia disponível. Então, o que as plantas utilizam para fazer fotossíntese é muito baixo em relação aos outros componentes. Um outro exemplo é que, para evaporar 1 kg de água a 20 graus Celsius, eu vou precisar aqui 2,45 megajoule para cada quilo evaporado. Isso é mais ou menos 30% da energia disponível em um dia. Então, chega muita energia, mas a água consome bastante isso. Lembra quando a gente falou de continentalidade e oceanidade? A gente teve a água como um fator de equilíbrio térmico, dado esse poder calorífico bastante alto que ela tem, certo? Como a água tem um papel muito importante nesse sistema, dependendo da sua presença ou não, ela vai influenciar a quantidade de aquecimento do ambiente ou aquecimento do solo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma superfície úmida durante o dia. Então entrou muita energia nesse sistema, muita energia foi usada para evaporar a água, energia para aquecer o ambiente e energia para aquecer o solo durante o dia. Durante a noite, como a gente não tem a presença de onda curta, o balanço de radiação ele fica negativo, porque a superfície aqueceu durante o dia e está perdendo energia para a atmosfera. E aí eu vou ter um resfriamento dessa superfície pela perda do nosso saldo de radiação via onda longa. Então a superfície está resfriando. Então a água que absorveu energia durante o dia vai condensar e vai liberar essa energia para o sistema. Como a superfície está resfriando, vai haver um resfriamento das moléculas e um retorno de energia para a superfície. E do Sol a mesma coisa, a energia que ele armazenou durante o dia, ele vai retornar aqui para a superfície, certo? Então esse é um padrão no dia úmido durante o dia e durante a noite. Quando a gente vai para um dia seco, durante o dia, o que acontece? A mesma quantidade de energia está chegando, nosso saldo de radiação é igual, só que eu não tenho a presença de água. Então a água não vai usar essa energia. Quem que vai usar? O solo vai usar mais e o aquecimento do ambiente também vai usar mais energia desse sistema, certo? Então o que acontece nessa condição? Sem a presença de água, o sistema aquece muito mais do que quando a gente tem a presença de água, certo? E essa relação se mantém quando eu tenho presença ou ausência de plantas. Então, quando aumenta a disponibilidade hídrica no solo, eu tenho aumento da evapotranspiração e uma redução da energia destinada ao aquecimento aqui do ambiente e do solo. Então, tem presença de água, até um ponto potencial aqui, ela vai absorver mais energia, aquecendo menos o ambiente que estava com a presença de água, utilizando o nosso saldo de radiação. E aqui um exemplo do que acontece em um ambiente com produção de soja na Amazônia. Então, veja a importância da manutenção da floresta para o microclima do ambiente. Então, aqui a gente tem, nessa parte superior aqui, evapotranspiração. E na parte inferior, calor sensível, aquecimento do ambiente. E aqui o plantio da cultura.
Quando eu tinha a presença da cultura com a presença da chuva, que são essas barras aqui, o que acontecia? Eu tinha consumo de energia para evapotranspiração e menos consumo para o aquecimento do ambiente. No momento que foi feita a colheita ou a planta reduziu a transpiração, olha o que acontece com a energia do ambiente. Reduz drasticamente o consumo para evapotranspiração e aumenta consideravelmente a energia para o calor sensível, aquecimento do ambiente, e se mantém dessa forma posterior ao ciclo, tanto para o calor latente como para o calor sensível. Qual que é o papel da floresta? Essa chuva que ocorreu aqui, ela vai conseguir armazenar de forma mais eficiente, vai conseguir utilizar essa água por um período maior, consumindo mais energia para a evapotranspiração, disponibilizando menos energia para o aquecimento do ambiente. Então, a gente tem uma condição em que a planta vai atuar como um redutor de temperatura por estar acessando essa água que foi armazenada ao longo do ano. Certo? Bom, em relação à radiação solar, que a gente tinha que apresentar isso, na sequência, vocês têm o exercício do cálculo, que eu vou estar compartilhando também nessa mesma aula, e aí eu vou compartilhar também um material sobre equipamentos de medida de radiação solar. A gente viu basicamente formas de calcular, e existem equipamentos, a gente vai estar vendo lá na aula de estação meteorológica, que são utilizados para medir a quantidade de energia que chega aqui na superfície e a quantidade de energia disponível do saldo de radiação. Tá certo? Qualquer dúvida, a gente está à disposição.